Programa Mercado e Ação, sempre nas terças-feiras, 22 horas e 30 minutos. Quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos. E sábado, às 8 horas da manhã, recebe hoje o nosso novo secretário municipal do Meio Ambiente, Dr. Maurício Fernandes. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Maurício, sexta-feira oficializado o teu nome. Sexta-feira passada foi oficializado. É um desafio muito grande, um convite nosso prefeito Nelson Marquesan, nosso vice-prefeito Gustavo Paim, coube a mim, então, o desafio, né, de estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade nos próximos anos aí para desenvolver a política municipal de meio ambiente e urbanismo do município de Porto Alegre. Nessa gestão agora foram unificadas as duas secretarias, né? A antiga só meio ambiente e a antiga só urbanismo. Como é que vai se dar esse casamento? Como é que tu está enxergando isso? É claro que tu não vai ter uma posição tão efetiva, porque tu não vivenciou ela integralmente, totalmente, ainda na plenitude. Mas já tem uma noção muito clara dos projetos. Sim, essa primeira semana a gente está se ambientando, né? A secretaria, ela estava em operação através de um titular interino, ou melhor, de um secretário interino, e o grande desafio que nós teremos nos próximos meses, aí, no ano que vem especialmente, é a discussão do plano diretor. Então, um projeto na Câmara de Vereadores para trazer para uma pasta única o que eu tenho chamado de meio ambiente urbano e meio ambiente natural, ou seja, né, o prefeito Marquesan, de uma forma, no meu ponto de vista, muito acertada, ele inseriu na agenda da sustentabilidade de Porto Alegre as discussões, a tutela do ambiente, do uso do solo, tanto no aspecto artificial, dado através do urbanismo, do plano diretor, quanto do aspecto natural. E esse aspecto natural ele vai se colocar através de muitas das atribuições que a antiga SMAN já tinha, que foi a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do país, criada em 21 de dezembro de 1976, que se agregou, houve uma fusão, né, com outra secretaria, que é a Secretaria de Urbanismo, para discutir, então, o ambiente urbano, né, que é o solo através ou posterior à intervenção do homem, através das ruas, através dos prédios, das moradias, do comércio, das indústrias, do serviço, ou seja, das cidades. Então, nós temos agora, né, uma agenda comum dentro da mesma secretaria, o ambiente natural e o ambiente artificial, o que é muito positivo porque vai unificar políticas. Maurício, a grande dificuldade do empresariado de Porto Alegre foi poder obter uma licença de operação ambiental e instalar sua empresa em Porto Alegre. A gente conhece dezenas de histórias de pessoas que disseram: eu desisto de Porto Alegre, eu não consigo mais, eu estou perdendo tempo e dinheiro porque eu não consigo obter uma licença de operação. Qual é a visão para resolver esse problema? Essa situação do licenciamento, ela é comum em vários locais, tá? Seja nos entes, demais entes municipais, no ente estadual, nos outros estados, além do Rio Grande do Sul, e também até mesmo no órgão licenciador federal, que é o IBAMA. O primeiro ponto, Luiz, que eu destaco disso é o seguinte: tá? O licenciamento ambiental, ele é um importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. No entanto, ele é apenas um. Nós temos mais de 10 instrumentos, tá? E esses instrumentos a legislação criou para quê? Para que haja uma compatibilização entre aspectos ambientais, ou seja, a proteção ambiental, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social.
Esses 3 pilares é o que a gente pode chamar, quando harmonizados, de sustentabilidade ou de um desenvolvimento sustentável. Esse é o grande desafio dos órgãos ambientais, porque os órgãos ambientais de licenciamento, ele tem que ser visto, e isso está na lei desde 1981, como um órgão de fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. E muitas vezes a gente analisa apenas um desses 3 pilares, não interessa qual seja, mas no momento em que não analisa os 3 de uma forma conjunta, está se afastando da sustentabilidade. E o prefeito, ao agregar o termo sustentabilidade, ele vai ao encontro do que a política nacional coloca, e o grande desafio, e é a nossa missão nesse processo, é executar, através de todos os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, como zoneamento, por exemplo, como definição de padrões ambientais, né, regras claras, regras transparentes, né, previamente estabelecidas, o que a gente não pode ter é surpresas, né, tudo previamente estabelecido. O empreendedor, ele vai buscar a sua habilitação perante o poder público para empreender através de vários instrumentos. E não se desconhece que o licenciamento efetivamente é um instrumento mais popularizado. E esse licenciamento, ele tem que obedecer os 3 pontos. Se ele está demorado, Luiz, como tu coloca, empreendedor não está investindo em Porto Alegre, ele não está sustentável. Esse é o grande desafio. Sobre o aspecto ambiental, exclusivamente ambiental, o que é considerado para fins de licenciamento? Cada atividade possui determinadas exigências. Por exemplo, o licenciamento de uma lavagem de veículos que gera contaminantes por causa do óleo que tem no carro, etc., ele tem um padrão a ser seguido. Um licenciamento de uma indústria metalúrgica, outro padrão a ser seguido. Outro ramo de indústria, outro padrão a ser seguido. Geralmente, o licenciamento ambiental ele vai se dar para algumas atividades de prestação de serviço e as indústrias. Comércio não está sujeito a licenciamento ambiental. Embora, né, uma indústria nos chama a atenção em Porto Alegre, porque mais de 90% das licenças de instalação emitidas nos últimos anos são da indústria da construção civil. Tá? Então, é um setor importante que tem que ser observado e nós fazemos, Luiz, uma análise também sobre esse número. A partir do momento em que se percebe que a maioria absoluta das licenças ambientais são para a construção civil, nós temos aí, na verdade, duas conclusões. Tá? Sim. Uma conclusão é que é um setor importante para a economia e outra conclusão é que nós carecemos de outros setores, como a indústria, por exemplo. Na verdade, é o reflexo de um desequilíbrio. Há um desequilíbrio, né? Evidente, o órgão ambiental ele não tem a tutela, a decisão sobre os investimentos do mercado, mas sim ele não pode trancar investimentos. Nós precisamos facilitar a cidade. Esse é o desafio, com respeito às normas sociais, com respeito às normas ambientais, mas com respeito ao empreendedor também. O licenciamento, ele ocorre em 3 fases: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E não falei ao nosso telespectador, mas o Dr. Maurício também é um professor na área do direito ambiental, então vamos ter um pouco de aula técnica sobre as fases do licenciamento. O licenciamento ele foi concebido no Brasil lá em 75 e aperfeiçoado, né, depois em 81 e consolidado, na verdade, de uma forma mais, da forma como a gente vê hoje, em 97, tá? Através das legislações. Então, esse conceito de tríplice licença, ou das 3 fases da licença, ele é voltado para a indústria. Tá? Então, a indústria, ela, antes de se instalar, ela pede uma licença prévia, que vai fazer uma análise daquele local, daquele ambiente, ver se pode receber. Inclusive, essa análise é feita sob a ótica do plano diretor. Por isso a importância,
Por isso a importância da secretaria atuar também no aspecto urbanístico. Então, superada essa fase da localização, se analisa as questões ambientais, se naquele imóvel tem algum bem ambiental que merece ser preservado. Pode ser uma árvore protegida, pode ser uma nascente, um rio ou algo que o valha. Banhados e coisas desse tipo tem uma distância, né? Sim, onde tem água ou vegetação, a gente tem que olhar com atenção, né? São várias normas que abrangem esse ponto, mas, em regra, né, se tem um distanciamento, sim, que tem que ser respeitado. Por quê? Porque a água é vida. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que observar. E o ponto que é preciso ter consciência é que esse conhecimento dessas restrições que, porventura, a legislação, que é uma lei federal, inclusive, coloca, ele tem que ser analisado pelo empreendedor antes de comprar o terreno, antes de investir no terreno, porque não adianta investir no terreno se depois ele não vai poder construir. Comprar para construir algo que não pode naquele existir. Local. Por isso a licença prévia tem essa função. Depois a segunda fase é a licença de instalação, onde a licença prévia, qual é o tempo médio para que ela seja concedida, ela seja terminada? Todas as licenças, elas têm um prazo de 6 meses para ser analisada pelo órgão público. Claro que quando há uma necessidade de uma complementação, pedido de explicações, esse prazo se suspende. E quando é um processo mais complexo, até 1 ano. Qualquer licença, LP, LI e LO. Infelizmente, nós temos muitos casos de demora e é isso que nós vamos reverter. Vamos reverter esse caso de demora através de investimentos e através de análise, padronização de metodologia de análise. Não se está aqui diminuindo o zelo com o meio ambiente, mas sim esse tripé da sustentabilidade tem que ser observado. Sempre com um foco que é a palavra-chave que nós estamos colocando na nossa gestão, que é o equilíbrio. Então, um processo ele tem que ser razoável, essa razoabilidade ela vai se dar no tempo e também na complexidade. Maurício, o nosso produtor chamou para fazer um intervalo de tomar um cafezinho. Não temos ainda um patrocinador de café, mas quando tiver nós vamos tomar daquela marca. Tá bom. Nós retornamos então logo após o nosso intervalo para falar sobre licença de instalação e licença de operação. Retornamos num instante. CD Sarau Dom Cláudio, especial 35 anos. Adquira o seu na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. Retornamos com o programa Mercado e Ação. Dr. Maurício Fernandes, novo secretário, novo titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre. Dr. Maurício, explicaste o que era licença prévia. Licença de instalação e licença de operação. O que são e quais as diferenças? Depois da licença prévia, o empreendedor ele vai receber a licença e vai olhar para o imóvel e não vai enxergar nada. Não vai mudar absolutamente nada no mundo real, só no mundo jurídico. Por quê? Porque depois que o órgão ambiental concede a licença prévia, essa licença vem com algumas exigências. Sempre em relação ao zelo, ao cuidado, à cautela que deve ser exercida. Cumpridas essas exigências, o empreendedor está habilitado, então, a requerer a segunda fase do licenciamento, que é a licença de instalação, Luiz. E através da licença de instalação, ou seja, quando a licença de instalação for concedida, é que no mundo real as coisas vão começar a acontecer, no mundo dos fatos, onde o empreendedor vai começar a fazer a terraplenagem, vai começar a erguer as paredes, colocar a máquina para dentro. A licença de instalação, então, está totalmente vinculado à planta que ele pretende instalar, a forma, o jeito, é uma sequência. Por quê? Porque se tu já tem a licença prévia e requer uma licença de instalação num empreendimento diferente da licença prévia, o órgão ambiental vai dizer assim, não, tu vai ter que pedir outra prévia.
porque a licença que tu tem não é para construir isso que tu está pedindo. Então, é uma sequência. No momento que tu fez um requerimento na licença prévia sobre um determinado projeto, esse projeto ele tem que ser executado na licença de instalação. Fazer uma pequena ponte aqui. Na licença prévia, aquela primeira, eu apresento já o projeto, as plantas, a parte arquitetônica, eu apresento tudo isso ou apenas pergunto se aquele perfil de empreendimento pode? Vai ser apresentado uma projeção sobre o terreno, mas não planta arquitetônica. Vai ser apresentado planta base, por exemplo. Aonde que vai situar o prédio, se for o caso, né? A licença de instalação, então, viria a ser a autorização para executar aquela ideia apresentada. Exatamente. E ela autoriza executar, mas não autoriza operar. E aí essa é o terceiro estágio aplicável basicamente a indústrias. Né? Por quê? Porque no terceiro estágio é a licença de operação. Então imagina hipoteticamente uma indústria, as máquinas estão dentro, ligou a energia, testou, está tudo funcionando, pode trabalhar? Ainda não. Só vai ligar as máquinas depois que tiver a licença de operação. Por quê? Porque concluída a fase de instalação, o empreendedor requer ao órgão ambiental que faça uma vistoria, vai ser feita as conferências adequadas, tudo certinho, é emitida a licença de operação, liga as máquinas e começa a trabalhar. Então, esse processo de tríplice licença é um processo que ele é complexo. No entanto, não são para todas as atividades. Por quê? Porque como ele tem base no processo industrial, na construção civil, por exemplo, é diferente. Um loteamento vai requerer a licença prévia, que é a licença mais importante do loteamento, onde vai ser definidas as ruas, os lotes, uma eventual estação de tratamento, e depois a licença de instalação, que vai permitir fazer a terraplenagem de terreno e abertura das vias, instalação de energia elétrica, coleta de esgoto, abastecimento de água, etc. Feito isso, não há falar nessa situação de construção civil e licença de operação, porque um loteamento não opera, um condomínio não opera. Correto. Então, não são para todas as atividades que a licença se aplica. Falando em licença de operação, tu estivesses aqui, eu creio que há 2 anos atrás, ou algo parecido com isto, quando nós falamos uma ação do Ministério Público na área de preservação ambiental da Banhado Grande, na APA Banhado Grande, que pegou boa parte de Viamão, boa parte da Zona Norte de Porto Alegre, Cachoeirinha, acho que Gravataí também, e pegou um bom... Acho que até Osório chegou. Chegou. Até Osório, onde foi totalmente proibido qualquer tipo de novo empreendimento. Por que aquilo aconteceu, só para a gente recordar, e qual é a situação hoje? Esse caso, Luiz, muito bem lembrado, realmente, eu estive aqui no teu programa falando sobre isso. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando até agora do órgão ambiental como gestor do desenvolvimento da sociedade, da aplicação das políticas ambientais para o desenvolvimento da sociedade. E essa aplicação das políticas, ela se dá através de vários instrumentos, dentre os quais o licenciamento. Ou seja, o órgão ambiental é um indutor do desenvolvimento. Ele, por si só, não é responsável, mas ele não pode atrapalhar. Esse é o processo. Então, um outro ponto que é competência do órgão ambiental também são as áreas protegidas. Então, essas áreas protegidas são aquelas áreas que, dada a função ambiental característica que ela exerce, o poder público declara elas de tamanha importância que ela deve ser preservada, deve ser intocável. E essa intocabilidade ela vai se dar através de um outro sistema chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As unidades de conservação são os parques, as áreas de proteção ambiental, refúgio da vida silvestre. Nós temos aí cerca de 12 categorias em 2 grupos diferentes, uns com maior preservação, outros com menor. Inclusive, áreas privadas podem integrar esse sistema de preservação. Só que essas áreas especialmente protegidas, elas devem ter uma espécie de plano diretor,
chamado, na verdade, de plano de manejo. Ou seja, nem tudo é proibido lá dentro. Nem tudo é proibido, conforme a categoria. Naquelas mais protegidas, apenas a pesquisa científica. Nas menos protegidas, tem cidades dentro, indústria, enfim, no caso específico... Falamos 4. Da APA do Banhado Grande, específico, complexo industrial da GM está dentro da APA. Então, é algo que tem vários níveis de proteção. E esse plano de manejo é obrigatório. E nesse caso específico, o Estado, que é o instituidor da unidade de conservação, não criou o plano de manejo. E o Ministério Público, então, buscou na Justiça o quê? Como não está regrado que se proíba tudo. É um ponto de vista, né, a ser considerado, mas o que a gente tem que buscar é fazer. Radical, né? Mas acaba por gerar resultados. Gerou resultado. Eu acredito, né, que o radicalismo gera o radicalismo, né? A proteção exacerbada, na verdade, ela leva a uma destruição. Então, por isso que a gente tem pautado muito a questão do equilíbrio na busca da qualidade de vida. Uma outra questão em Porto Alegre, a ISMAN fazia um papel de dono da porteira. Ou seja, todas as outras secretarias, todas as outras obrigações municipais de uma empresa, elas condicionavam ao final do processo a serem verificadas pela ISMAN, que se tudo estivesse regular, então a ISMAN faria o licenciamento ambiental, concederia o licenciamento ambiental, independente desse do empreendimento já ter atingido as condições necessárias ou desejadas. Isso permanece? O licenciamento ambiental, ele segue a legislação. Tá? E o que mais tem gerado demora no licenciamento ambiental, Luiz, é o aspecto de alvará de bombeiros. Né? Todos nós sabemos, né, da tragédia do caso da Kiss, que gerou uma mudança na legislação. Essa legislação é do Estado do Rio Grande do Sul, ela não é do município de Porto Alegre, e que padronizou, que definiu novas formas de enfrentar essa questão do alvará emitido pelos corpos de bombeiros, tá? O APPCI. Então, o alvará de proteção de incêndio, ele é uma das exigências para emissão de licenciamento ambiental. Então, algumas licenças demoram a sair porque está faltando o alvará. Esse é um ponto a ser enfrentado. Outro ponto é a carta de habitação. Então, o licenciamento ambiental, como tu bem coloca, ele é um fechamento desse processo. Ele analisa se aquele imóvel, se aquele empreendimento, ele está cumprindo todas as regras. O empreendedor, eu recordo uma época, por exemplo, se não tivesse o alvará da SMIC, o alvará de funcionamento, ele não obtinha licença de operação também. Aí foge um pouco a essa regra. E isso me parece que foi normalizado, então. Esse processo do alvará, o alvará é outra exigência, e esse processo, quando ele se dá no órgão estadual, a licença ambiental, quando ela se dá no órgão estadual, o alvará não é exigido. O que é exigido é apenas uma declaração do município de que naquele local o plano diretor permite aquela atividade. Com essa declaração, o órgão ambiental emite a licença ambiental. No âmbito do município, Porto Alegre está fazendo de que forma? O alvará de funcionamento é a última etapa, mas na licença ambiental consta que aquela operação da atividade ela não prescinde do alvará. Sim. Ou seja, né, efetivamente há uma união, e aí agregaria também a carta de habitação. Né? Então, são várias etapas de diferentes competências para fazer com que uma atividade se desenvolva dentro dos critérios legais necessários. Maurício, nós temos 2 minutos ainda. Tu deve ter alguns planos maiores, algumas declarações que tu já manifestaste em relação à Orla. Qual seria, não vamos tomar como um compromisso com a execução, mas qual seria as tuas grandes metas
para a tua gestão? Não, pode cobrar como compromisso. Então está pode cobrar. escrito. Nota aí daqui a 2 anos, vem de novo. Não, estou brincando. Mas nós temos sim metas bem estipuladas. A pedido do prefeito Marquesan, ele me outorgou essas metas e nós vamos, né, superar todas as dificuldades e agir para colocar a população na orla do Guaíba. Quando eu digo colocar, é evidente que eu estou falando no ambiente de lazer, no ambiente de contemplação, né? Quantas cidades gostariam de ter mais de 70 quilômetros banhados pelo manancial riquíssimo, com volume absurdo de água que é o Guaíba? Seja para navegação, tomara que então possamos nós não vamos pescar. precisar ir à Argentina para ir no Porto Madeiro? Não precisaremos mais ir. E a orla, né, ela tem o Cais do Porto, que deve ser o empreendimento que tu te lembraste agora. Né? Temos a orla do gasômetro, que é um projeto já em execução, só que nós temos ainda muito mais espaço de orla que ele deve ser objeto de investimento, de urbanização em maior ou menor grau, para que possibilite ali a contemplação desse espaço riquíssimo, singular, exclusivo de Porto Alegre. E aí nós vamos buscar o quê? Vamos oferecer a qualidade de vida para a população. Isso é uma coisa interessante, porque hoje tem praticamente quase que só a Redenção como parque maior, como um local de concentração para lazer. A orla é praticamente impossível. Naquele lado ali mais perto do Beira-Rio, estupro, seguidamente ocorrem notícias. O lado do cais é proibido o acesso. O que não está cercado não dá para entrar. O gasômetro é aquele espacinho ali que agora está fechado em função da obra. Na verdade, só tem salvo algumas praças regionais, não tem mais. E no extremo sul. Mas nós precisamos, sim. Maurício, estourou nosso tempo. O produtor está desesperado Voltaremos lá. Voltaremos outras vezes. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela audiência. Obrigado.